Olá, bem-vindos a Atom Studios. Eu sou Hulk Janelli, professor universitário e design de produto. E hoje a gente vai discutir um pouco mais sobre essa questão do talento versus esforço. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Talento versus esforço. Qual dos dois pesa mais? Round one, fight! Se você está escolhendo a sua área simplesmente por causa do seu talento, só isso não vai bastar. O talento ele te dá muita capacidade, muito potencial para você fazer alguma coisa um pouquinho melhor que outras pessoas. Simplesmente te dá uma vantagem. Particularmente, eu acho que ele está envolvido muito com a questão da educação que você teve, de família que você teve, do tipo de formação, de colégio. Esse desenvolvimento do artista, do lado artístico, do lado humanas que eu acabei desenvolvendo, isso vem muito em detrimento do tipo de educação que eu acabei tendo. Isso ajudou eu a enaltecer cada vez mais esse meu lado. Sempre que eu desenhava alguma coisa, eu incentivado a desenhar mais. Sempre que eu tinha um ato de criatividade em pensar alguma coisa, conectar as coisas, eu sempre era estimulado para isso. Fez eu já me desenvolver muito e ter muita facilidade dentro da área. Oficialmente, tem até um vídeo muito bom, Mudando os Paradigmas da Educação, do Sir Ken Robson, que é um grande educador britânico, né? Ele mostra, através de um teste que ele faz num livro que ele escreve, que chama O Teste do Bacalhau, ou Goldfish, sobre dois tipos de pensamento que você pode ter. O pensamento divergente e o pensamento convergente. O pensamento convergente é o que faz você tentar chegar a uma resposta. Você tem uma pergunta e só existe um tipo de resposta para ser dada para essa pergunta. 1 mais 1, quanto que é? 2. 2 mais 2? 4. 4 mais 4? 26. Não, brincadeira. 8. Porém, existe um outro pensamento, que é o pensamento divergente. É um tipo de pensamento que possibilita a você a dar mais de uma opção de escolha de resposta. Ou seja, 1 mais 1 pode ser 2, como pode ser 3. Você fala, não, mas 1 mais 1 sempre vai ser 2. Aí depende do ponto de vista. Uma outra teórica muito boa, que é a Lala, né, que ela fala muito sobre economia criativa, e tem um negócio muito curioso no conceito básico. Se você tem uma ideia e eu tenho uma ideia, no final das contas nós temos três. A minha, a sua e a nossa. Ele dá a possibilidade de você botar aquele se não. E se não? E se não for isso? E se a gente pensar em outras respostas, em outras coisas? Matérias de exata, isso daí fica um pouco menos exacerbado. Porque você fala, olha, eu estou fazendo uma conta, essa conta ela tem resultados, a soma de coisas ou a multiplicação e assim por diante, vai dar um número efetivo. Assim como o próprio Einstein já mostrou pra gente lá atrás, né, há muito tempo, uma das coisas mais importantes é a criatividade. Uma mente que se abre nunca mais volta ao tamanho original. O que isso tem a ver com talento versus o esforço? O talento você vai desenvolvendo. Você nasce com um potencial, muitos pedagogos falam isso, né? A criança ela é cientista por natureza, ela testa, e ela testa, erra, testa novamente, erra, testa novamente, até chegar a uma resposta. E isso possibilita achar respostas diferentes para as coisas. E a criança ela tem muito esse pensamento divergente. Obviamente você pode ter muito mais facilidade, mas ele é estimulado. Quando você chega aí na fase adulta, o talento ele ajuda muito a você ter a sua tomada de decisão. Ele ajuda, ele facilita. Você fala, Pô, eu vou pra tal lado que eu acho bem mais legal, bem mais curioso. mas isso não isenta hipótese alguma que você não tenha que estudar, não tenha que se esforçar para que as coisas aconteçam. Não é uma coisa você ter carros diferentes, né? Então você tem um carro mais rápido com motor mais forte, outro com motor mais fraco. Obviamente você tem a vantagem do motor mais forte, né? Mas se você não souber controlar isso, você pode estourar o motor e o outro lá que está vindo devagar te passa na frente. Nada, você não vai conseguir desenvolver muito bem esse seu talento se você não tiver esforço em relação a isso. Antes de entrar na faculdade, eu desenhava, nossa, Super-Homem, era o Homem-Aranha, o Ed lá das capas do Iron Maiden e tal, porra, desenhava bem isso daí, né? O mais engraçado é que hoje, eu olhando para os meus desenhos, eles são muito mais pobres do que eles eram naquela época. Amigos meus, o próprio Leandro Frovati, Fernando Morita, né? São desenhistas incríveis de automobilísticos. 10, 15, 20 horas por dia desenhando, treinando, testando. Essas pessoas elas estudando, nossa, bíblias e lendo várias coisas sobre o mundo automobilístico, o carro, quais são as tendências, quais são as linhas e assim por diante. Acabei não me desenvolvendo muito a fundo a parte do desenho manual. Eu sei representar o que eu preciso representar, eu desenho o que eu preciso desenhar,
Na verdade, me desenvolvi numa outra área e projetar muito bem dentro do computador. Então, eu comecei lá na faculdade com o 3D Max, né? Eu lembro, a gente acho que a gente não tinha aula de 3D Max na época. Comecei com o 3D Max, aí depois passei para Rhino, SolidWorks, Fusion e outros vários programas de 3D e de desenho que possibilitavam o meu desenvolvimento. Lembro que quando eu peguei o Rhino pela primeira vez, então eu peguei lá o Audi TT, vi o tutorial e comecei a copiar e fazer o tutorial, né? Por um tempo eu tentei fazer o meu próprio carro. Ficou bacana, ficou legal. Mas foi teste de entender como é que funcionava a ferramenta. E tem um outro setor que eu acabei me desenvolvendo também, na parte de desenvolvimento de projeto. Alguém vem com um desenho, uma ideia, um rabisco, um sketch, que muita agência me contrata para isso. Para, olha, a gente tem os desenhos aqui que é colocar ele para meios de fabricação. Eu conheço bastante várias formas de fabricação, não conheço todas, né? Eu sempre estou estudando muito sobre isso, inclusive tem um livro muito bacana que eu acho que é Como se Faz, né? São 96 meios de produção. É legal porque dentro dele tem explicações muito simples sobre como funcionam vários processos. Sempre que eu tinha um projeto novo para fazer, eu ia entender quais eram as técnicas de produção daquilo lá, mas eu queria entender até o fim. Então eu ia conversar com o engenheiro, com o cara lá do chão de fábrica, ia conversar com o cara que colocava o material na máquina, ia conversar com todas essas pessoas, né, para entender quais que eram os processos. Hoje as empresas elas contratam meu serviço principalmente para falar, olha, eu tenho uma ideia na cabeça, eu tenho um desenho aqui, um sketch na mão, mas eu preciso desenvolver isso aqui para ser fabricado em grande quantidade em tal processo. Eu faço também nas tecnologias, né? Então quando eu fui a primeira vez desenhar um celular, que é o Blob, que está aparecendo aí, nossa, eu estudei tudo que eu podia sobre injeção de plástico, fui até a fábrica de injetar, entendi qual era o ciclo, como é que funcionava, qual era o plástico que ia ser usado, de que maneira, como é que eu podia usar melhor, como é que era feito o molde, quais eram as coisas que tinham que ser feitas para que o molde pudesse ser produzido. Hoje em dia, com a mudança que a gente tem no mercado, é muito importante você entregar um modelo 3D muito viável. Geralmente as empresas pegam esses modelos, inclusive, e usam esses modelos como base para fazer a usinagem do próprio molde. O talento é uma coisa que muitos acreditam ser nata, no meu ponto de vista. Ele é desenvolvido conforme o seu crescimento, que depois que você cresce e se desenvolve, você tem que ver o que você vai fazer com esse talento, né? Se você usou ele como base para poder entrar numa faculdade, assim, entrou na faculdade ou entrou na vida profissional, o que você vai fazer com esse talento, né? Se você realmente ficar parado e achar que só tem talento, alguém vai te passar fácil, muito fácil. Eu quero estudar um pouco mais, começar a se desenvolver e que ele vai passar a você fácil. Uma outra coisa que aos poucos a gente vai aprendendo, que é entender o que realmente eu sei fazer bem, o que eu posso entregar de melhor. Bom, se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha aí, aperta o botãozinho, aperta o sininho e se inscreve. Para a gente é muito importante você se inscrever, tá? E muito obrigado e até mais.